Shalom, queridos, graça e paz. Continuamos aqui diante do Sermão da Montanha. Quando você for a Israel, você vai a um lugar chamado Monte das Bem-aventuranças. Pois bem, daquele lugar, Jesus, olhando as multidões, as ensinou como ser felizes. Note que era um povo sofrido emocionalmente, sofrido porque não tinham o que comer, era um povo que estava vagando, como diz a própria palavra, Jesus olhando a multidão e disse, vagando como ovelhas que não têm pastor. E no meio dessa situação de tanta escassez, Jesus dá a chave da felicidade. E como vimos no nosso último vídeo, a chave da felicidade começa, a primeira chave da felicidade é você ser totalmente dependente de Deus, depender do amor e da graça de Deus. E aí Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 4, nos dá a segunda chave da felicidade. Aqui diz assim, bem-aventurados os que choram, porque receberão consolo. Como é que existe uma chave de felicidade que está conectada no choro? Veja só, quando um bebê precisa do leite materno, o que é que ele faz? Ele chora. Quando o bebê está desconfortável porque a sua fralda já está ali cheia do número 1 e do número 2, o que é que ele faz? Ele chora. Quando um bebê acorda no meio da noite e tem saudade da mãe, o que é que ele faz? Ele chora. O choro é o grito daquele que se coloca como dependente de Deus. A segunda chave da felicidade é aprenda a depender de Deus como um bebê, como uma criança depende da sua mãe e do seu pai. Sim, queridos, nós crescemos, nós amadurecemos e nos tornamos donos da nossa própria vida. A Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, o valor de depender de Deus. O próprio Jesus, ele diz aqui em Lucas capítulo 18, versículo 15, 16 e 17, diz assim, traziam-lhe também bebês recém-nascidos, para que os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, repreendiam. Jesus, porém, chamando-os a si, disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, olha só, é das crianças que é o reino de Deus. Então, se eu quero ter acesso a esse reino, se eu quero viver em conexão com esse reino, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ser como uma criança. E quem chora é criança. Aí a Bíblia diz o seguinte, quem chora como uma criança, quem recebe o reino como uma criança, recebe consolo. Um adulto chora se vitimizando. Um adulto chora muitas vezes para enganar o outro. Mas o choro da criança é um grito da verdade, um grito de fé. De alguma forma, ela acredita que alguém vai socorrê-la, que ela não vai ficar ali sozinho. Então ela grita, não é para se vitimizar, não é para sensibilizar, não é para negociar com emoção barata. Não, ela grita e ela diz, alguém vai vir, o meu pai vai vir, minha mãe vai vir. E naquela hora o pai chega, a mãe chega e a Bíblia diz que ali vem o consolo. Você quer ser feliz? Aprenda a gritar para Deus como uma criança. Aprenda a falar com Deus como uma criança, aprenda a sorrir com Deus como uma criança, como alguém que depende totalmente de Deus. A felicidade não vem quando você tem uma conta bancária gorda onde você pode comprar o que quer. A felicidade não vem quando você tem o poder e você decide o que você quer e ninguém se mete na sua vida, não. A felicidade vem quando você aprende a depender totalmente de Deus. Porque quando você aprende a depender totalmente de Deus, a sua vida vem para a mão dele. Olha, queridos, que consolo o mundo pode dar, o dinheiro pode dar, que consolo o poder pode dar, que consolo os aplausos daqueles que estão ao seu redor podem dar. Somente alguma coisa passageira. Mas Deus te entrega aquilo que é eterno, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Quantas vezes na minha vida eu deixei de lado aquele orgulho, aquela soberba do ser humano, de que eu posso, do que eu faço, eu sou meu Deus, e eu decidi buscar a Deus. E aí o que é que acontece? Quando eu decido isso,
o Senhor vem com consolo, vem com paz, vem com graça na minha vida. Você quer ser feliz hoje? Se tranque no seu quarto e grite para Deus como uma criança, dizendo: meu Pai, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Tu és o meu Pai. Você vai ver que o consolo vai vir. Deus está esperando isso de você. Deus deseja isso. Jesus, olhando para Jerusalém, disse assim: quantas vezes, Jerusalém, ele chorando, desejei te abraçar como a galinha junto aos seus pintinhos, mas tu não quiseste. Deus hoje quer abraçar você como um pai coloca uma criança no colo, quer cuidar de você. A chave da felicidade está em você depender, como uma criança, de Deus. Que o Senhor te abençoe. Beijo no coração. Viva para Jesus.